Queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2020, que fala sobre velocidade cinemática, desacelerações. O que a questão ela fala? Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade em zonas urbanas no Brasil. O limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Vamos só chamar atenção aqui para a forma como o Enem está escrevendo a velocidade, ele está escrevendo como quilômetro vezes hora na menos 1. Pessoal, quando tu bota uma unidade na menos 1, a questão ela está te mostrando que essa unidade, na verdade, ela está embaixo, ela está numa fração embaixo nessa fração do denominador. Então, na verdade, isso aqui pode ser escrito assim, 60 km por hora. Tá? É uma forma que o Enem ele tem colocado bastante nos últimos anos nas questões. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Olha só, a aceleração que ele está te dando também está escrito nesse formato, metros vezes segundo na menos 2, é metros sobre segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Como a gente está falando de desaceleração, não vamos esquecer que é uma aceleração então negativa em relação à velocidade que a gente está botando positivo. E que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Então a gente vai ter uma diminuição de 10 km por hora na velocidade. Até aí tranquilo. A questão então diz, nessas condições a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite 60 ou 50 até a parada completa. Parada completa, o que ele quer dizer aqui do veículo? Ele quer dizer que a velocidade então final vai ser zero, visto que as que a gente tem ali em cima são as iniciais, será reduzida em um valor mais próximo de. Então a gente quer saber o quê? A gente quer saber qual é a variação da distância, Ou seja, a 60 km por hora, a velocidade, com essa velocidade tu vai ter uma distância de frenagem, Tu vai, digamos assim, derrapar o carro num certo valor de distância. Agora a 50 tu vai derrapar o carro até parar numa distância menor. Eu quero saber quanto foi essa variação, mais próximo de quanto. Tá? Uma coisa interessante do Enem é que quando ele fala próximo, aproximado, mais próximo de, ele está te dando um aval para que tu possa fazer pequenos arredondamentos. Só que aqui nessa questão eu acho um pouquinho arriscado porque a gente vai trabalhar com valores quadráticos e os valores são muito próximos nas alternativas, Então talvez tu possa ser levado a algum erro dependendo do arredondamento que tu faça, tá? Então, vamos lá, o que eu preciso fazer aqui nessa questão? Primeiro, é uma questão que, como fala em aceleração constante, se trata de mRUV. E aí, para resolver esse problema, a gente vai usar a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, porque eu tenho justamente as velocidades finais e iniciais e eu quero descobrir a distância, tendo ali a aceleração. Como eu quero descobrir a distância, eu já vou isolar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar ali a velocidade inicial para o outro lado, vai acabar ficando negativo, e vou passar aquele 2 vezes A também para o outro lado. Como eles estão multiplicando deles, vão passar dividindo, e aí a tua equação, na verdade, ela vai ficar assim para encontrar ali o deslocamento, tá? Vamos lembrar também outro detalhezinho importante, que a velocidade final ela é zero, porque o corpo vai parar conforme a gente viu. Então na verdade eu posso escrever essa relaçãozinha desse jeito, O deslocamento de cada velocidade vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes A. Então na verdade é isso aqui que eu vou usar para calcular os dois casos, Bom, antes de eu fazer qualquer cálculo, vamos lembrar também que as velocidades estão em unidades diferentes. Eu preciso arrumar essas unidades, O que eu vou fazer? A velocidade do primeiro caso, ela é 60, só que ela é 60 km por hora. E eu preciso passar isso aí para metros por segundo. Como? Divide por 3,6, fazendo essa divisão, tu vai encontrar um número bem quebrado. Eu até tentei procurar algumas simplificações e tal, mas essa questão infelizmente não ajuda muito.
tu vai ter que trabalhar com os números quebrados. Óbvio que tu pode fazer pequenos arredondamentos ali para facilitar, tá? Então vai dar mais ou menos 16,66 metros por segundo. A velocidade do primeiro caso, né, antes da redução. Depois da redução, a velocidade passa a ser 50. E aí tu vai fazer a mesma coisa, né, 50 km por hora. Tu vai dividir esse valor por 3,6 e aí tu vai encontrar, tá, 3,6 e aí tu vai encontrar um valor também bem quebrado, tá? Esse valorzinho ele vai ficar ali mais ou menos 13,88 metros por segundo. Como eu disse, os números aqui nessa questão infelizmente não ajudam. Fazendo essa conversão, agora tu vai fazer o cálculo de cada um dos casos. Ó. Então vamos lá. A distância percorrida, então, na primeira situação, vai ficar, vou usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês, essa fórmula aqui, vai ficar assim, ó, menos a velocidade inicial, que é 16,66, ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. 2 vezes a aceleração, que é 5, né? No caso, menos 5, porque é uma desaceleração. Quando tu fizer esse cálculo, tu vai encontrar então em cima menos 277. Esse menos é porque já está na fórmula, né? A gente não bota ele dentro ali do quadrado. 277,77 mais ou menos, dividido por menos 10. Os menos acabam então se anulando, menos com menos dá mais, e aí essa divisão vai dar aproximadamente 27,7 metros. Essa é a distância de frenagem, então, a uma velocidade de 60 km por hora. Agora tu vai fazer a mesma coisa, só que para a velocidade de 50, né? A velocidade que foi reduzida ali. Mesma coisa, ó. Tu vai botar a velocidade, então, em metros por segundo, a gente botou ali 13,88, ao quadrado, mesma coisa, o menos fica fora, né, porque é da fórmula, vezes, dividido por 2 vezes menos 5. A aceleração é a mesma, né, nos dois casos. Bom, fazendo essa conta, 13,88 ao quadrado, então em cima vai ficar 192,90, dividido por menos 10, que é a mesma coisa. Fazendo essa divisão, vai dar mais ou menos ali um pequeno arredondamento, né, vai ficar então 19,29 metros. Essa é a distância então de frenagem na segunda situação. Como a questão pergunta, ela quer saber qual é a variação, ou seja, quanto foi reduzido, né, entre o primeiro caso e o segundo. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai fazer uma diminuição. A gente vai subtrair o primeiro caso, a primeira distância, pela segunda. Então a variação de distância vai ficar 27,7 menos 19,29. Fazendo esse cálculo, tu vai encontrar ali 8,41. Como eu disse, a questão ela quer o valor mais próximo. Então o valor mais próximo disso é 9 metros. Olhando as alternativas ali, né, 9 metros está na alternativa B e essa é a nossa resposta para essa questão. Certo? Então era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e tchau, tchau. Bons estudos para vocês.